Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos olhar para os desenvolvimentos mais recentes na política monetária na zona euro e nos Estados Unidos. Vamos analisar também o mercado de petróleo, a OPA lançada pela EDP sobre a EDP Brasil e a guerra entre Musk e Zuckerberg relativa ao Threads e ao Twitter. Como sempre, vamos ter os números e os gráficos do Marco Silva. O nosso convidado de hoje é Steven Santos, diretor das áreas de corretagem e de plataformas de trading do Banco Big. Steven, bem-vindo de volta. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia. Steven, começando aqui pelo BCE, o Goldman Sachs espera aqui mais duas subidas de 25 pontos em julho e em setembro, prevendo apenas outra subida em dezembro e um primeiro corte a ter lugar eventualmente no final de 2024. Parece que faz algum sentido esta previsão, especialmente aqui também a parte do corte. eh, Somente daqui a mais de um ano é que poderemos ver aqui uma redução nas taxas de juro. Parece credível esta previsão? Sim, pelo menos com a informação que temos agora, naturalmente, que à medida que os dados forem saindo e os meses forem progredindo, há sempre ajustes nestas previsões macroeconómicas a longo prazo, diria assim, para daqui a mais de um ano. O que é um facto é que temos tido uma redução gradual da inflação subjacente, portanto, aquela inflação core, digamos assim, utilizando o termo em inglês, que exclui os componentes mais voláteis, quer dos custos de energia, quer dos custos de alimentação. No entanto, o BCE tem tido bastante dificuldade em controlar e apaziguar o índice de preços nos serviços. Portanto, há aqui grande pressão de aumento dos salários, os custos do trabalho têm vindo a subir, o Banco Central Europeu tem tido ainda dificuldade em controlar essa métrica, que tem sido assim um indício de inflação mais persistente, mais teimosa, digamos assim. Ao mesmo tempo, as empresas, como nós sabemos, aumentaram muito os preços em antecipação ou também em reação a custos que estavam a ter de forma mais expressiva a montante, e com isto também acabam por ter maior capacidade para absorver maiores custos laborais. Portanto, eu diria que não perspectivar para os próximos meses um corte de taxa de juros é bastante realista. Acho que vamos ter taxas altas ainda durante bastante tempo. Steven, até porque a questão é esta, eu acho que até é o elefante no meio da sala, eh, que é o facto de a inflação, apesar de estar a cair, mas está a cair a um ritmo muito, muito ténue, portanto, e nós não podemos andar aqui 2, 3 anos com a inflação acima dos 3, 4%, como já estamos muito perto disso acontecer e provavelmente irá acontecer, mas sim nos 2%, e portanto urge que a inflação se reduza drasticamente, e o problema é que isto anda a décima a décima, vamos precisar de 2 anos para que isto caia. Haverá outros instrumentos que poderão ser utilizados? Sim, eu concordo com essa análise, Marco. Portanto, a redução tem sido muito ténue, não é? Tem sido muito gradual, muito lenta. E ainda há poucos dias o Fundo Monetário Internacional dizia que o BCE deve continuar a aumentar juros para reduzir a inflação e também para criar algum espaço fiscal no futuro, não é? Portanto, para também, dentro de algum tempo, quando a inflação estiver dentro dos objetivos de 2%, também terem mais ferramentas para cortar taxas, se assim for o caso. Pensar noutras ferramentas, pensar noutros instrumentos, é sempre uma possibilidade. Também o BCE tem vindo a reduzir os programas de compra de ativos no mercado, tem-se vindo a falar também, ou eles vão pressionando a nível do Banco Central, os próprios governos, a tomar medidas a nível dos seus orçamentos, a conter também a despesa, a conter algum investimento público, no sentido também a ver se mais rapidamente atingimos dados de inflação que não prejudiquem gravemente as pessoas, as famílias e as empresas. Portanto, eu diria que há várias ferramentas onde trabalhar, o BCE tem as que tem, não tem todas, não é? Portanto, os próprios Estados-membros também terão aqui um papel a dizer e um papel a desempenhar. Steven, aqui umas declarações recentes de Christine Lagarde, da semana passada, onde avisou que o Banco Central Europeu não vai ficar de braços cruzados perante os riscos inflacionistas derivados dos aumentos nas margens de lucro das empresas e também nos salários. O que é que te parece que o BCE pode vir aqui a usar para conter estas pressões inflacionistas? É sempre difícil prever qual é que vai ser o próximo passo, não é? Na medida em que eles acabam por ter um mandato mais restrito, não é? Naturalmente mais monetário, não é? E acabam em tudo o resto ter que fazer apelos aos Estados-membros para desempenharem cada um o seu papel, o que é muito difícil com uma união com tantos países diferentes, a ritmos de crescimento e até de inflação completamente distinta, não é? Se olharmos aqui para a vizinha Espanha,
que aparentemente já tem dados oficiais de inflação na ordem dos 2%, portanto, níveis muito, muito diferentes do que conhecemos noutras partes da Europa, incluindo em Portugal. Portanto, é muito difícil ter esse tipo de comando, ou o próprio BCE está muito limitado nesse sentido. Agora, essa pressão sobre as empresas, como nós sabemos, dispararam preços, além também do aumento dos custos que estavam a ter, criar aqui espaço para eles também se controlarem e reduzirem o que estão a pagar a trabalhadores, o que estão a pagar para contratar, mas efetivamente é muito difícil haver esse controle e nem seria desejável sobre o setor privado. Sim, até porque, na realidade, como disseste, não há controle do BCE sobre as empresas, a não ser na questão dos juros, não é? Mas depois existe aqui esta complicação que interessa efetivamente subir os salários, até porque as empresas têm potencial para isso, para os trabalhadores recuperarem aqui algum poder de compra, só que isso não tem interesse nenhum para o BCE na sua luta contra a inflação. E para além disso ainda temos os PRRs em execução que fomentam ainda mais a inflação. Portanto, temos aqui um caldinho para que pelo menos a inflação não caia para o nível que queremos e o BCE seja obrigado a um ritmo duro no que diz respeito à política monetária, portanto, restritiva até pelo menos 2024, meados de 2024, não achas? Sem dúvida, eu acho que há aqui um conjunto de condições que vão em contraciclo com o que o BCE pretende, e o PRR é um belo exemplo, a bazuca, que ainda está em execução, que em Portugal sabemos que é sempre um processo muito lento e montantes grandes ficam por investir. Ainda assim, há aqui todo um incentivo para haver mais investimento público, mais despesa pública, mais dinheiro a entrar em pequenas empresas, médias empresas, grandes, portanto, projetos também, digamos, apadrinhados pelos próprios governos, portanto há aqui grandes fatores que poderão resultar em ainda mais inflação e que acabam por agravar também essa contratação de pessoas e esse impulso ascendente nos salários, precisamente em contraciclo com o que se pretenderia nesta fase. Ao mesmo tempo também começam a surgir alguns sinais ténues, talvez ainda um bocadinho embrionários, mas li na semana passada que na Alemanha estava-se a registrar o maior número de bancarrotas de empresas em 7 anos, portanto, assim, uma notícia que me surpreendeu bastante, e até que ponto é que não teremos aí várias empresas, ou zombie, ou empresas muito endividadas, ou empresas com modelos de negócio poucos rentáveis, de facto, agora a terminarem, digamos assim, a sua existência, porque estes juros acho que vão manter-se altos por bastante mais tempo, e aí também contribuir para algum desemprego e alguma redução de pessoas. Agora, pronto, teremos que ver até que ponto é que, qual dos lados é que será mais forte, será este do PRR e do grande investimento público e mais pressão sobre os salários, será, por outro lado, uma desaceleração económica ao ponto de haver fecho de empresas e despedimentos. Steven, aqui um inquérito da Bloomberg junto a investidores apontou que a maioria destes investidores esperam mais um aumento dos juros de 25 pontos base. Agora, na reunião de julho, incerta fica também o que é que, ou incerto fica o que é que poderá sair da reunião depois de setembro, ou qual o grau de aumento, digamos, das taxas de juros. E a minha pergunta é, parece claro que vai haver uma nova subida de 25 pontos base, pode ser superior, como é que olhas para a próxima reunião? Eu penso que sim, portanto, há aqui muita pressão para continuar este ciclo de subida. Portanto, há naturalmente a maioria, digamos assim, dos falcões, digamos assim, do centro da Europa e do norte da Europa, que efetivamente querem travar todos estes riscos inflacionistas nos seus países, que obviamente têm históricos bastante dramáticos de hiperinflação, recordando naturalmente a Alemanha, na República de Weimar, foi completamente catastrófica para o país e para as famílias e para toda a sociedade. Portanto, mesmo os apelos dos governadores do sul da Europa, nomeadamente do governador central do Banco de Itália, não parece que vai ser suficiente e, portanto, esta pressão vai manter-se. E se há um ano e pouco, a mensagem que vinha era que não havia necessidade, a inflação era transitória, que nada disto iria acontecer, agora poderemos entrar no polo oposto, que é apesar destes efeitos de subida da taxa de juros dos últimos meses ainda não terem sido transmitidos à economia real e não estamos a ver todo o seu real impacto, continua a aumentar e aumentar e aumentar. Portanto, poderemos talvez chegar ao extremo oposto, em que foram longe demais quando já não era necessário. Steven, e quando é que achas que isto terá um impacto
naquilo que eu acho que ainda não está a ser visível por vários fatores, nomeadamente as renegociações. Aliás, ainda ontem era a notícia que têm sido muitas renegociações de contratos de crédito à habitação. Quando é que o mercado imobiliário será afetado por este escalar de taxas de juros brutal? Mas também quando é que os Estados, nomeadamente como Portugal e Itália, que agora têm beneficiado de inflação, mas poderão eventualmente depois sentir o explodir dos custos financeiros que já estão a acontecer. São ótimas questões, portanto, toda esta pressão, toda esta subida do custo da dívida, do custo do dinheiro, acho que cria aqui um impacto bastante preocupante para estes estados do sul da Europa, também aqui a própria questão dos certificados de aforro, não foi suspensa, pelo menos aquela série foi terminada e passou-se para uma menos compensatória para o pequeno investidor, mas que eu acho que faria sentido, não é? Portanto, aqui num esforço de controle da dívida ser mais controlada, o custo da dívida ser de forma mais previsível, a que os certificados de aforro podem ser resgatados muito rapidamente, sobretudo se entrarmos numa crise económica em Portugal, precisamente no momento em que o Estado português necessitaria de mais empréstimos, era quando as pessoas eventualmente teriam de resgatar os certificados de aforro para fazer face a problemas ou necessidades da sua vida familiar. Portanto, eu acho que esse aumento da despesa pública é um risco bastante evidente, sobretudo para Portugal. Itália financia-se mais internamente, menos dependência dos mercados internacionais, mas para Portugal julgo que poderemos ter um tema no futuro. Em termos de mercado imobiliário, temos tantas realidades diferentes, tantos países, e mesmo cada país, cada cidade acaba por ter a sua dinâmica própria, mas o que é facto é que estes custos de financiamento, de Euribor, é um movimento tão implacável e pessoas a ver duplicar ou quase triplicar o seu custo mensal com os empréstimos é preocupante, e até que ponto não poderemos ter um evento de crédito algures no próximo ano. Tivemos bancos de criptomoedas implodir nos Estados Unidos, tivemos banca regional muito pressionada este ano nos Estados Unidos, tivemos Crédito Suíço, um dos maiores bancos europeus, a ser nacionalizado. Acho estranho ainda não termos visto nada a nível do sul da Europa. Poderá ser uma questão de tempo ou não, mas penso que ainda não vimos tudo neste ciclo, eventualmente relacionado com dívida, com imobiliário. Teremos ainda algum evento de crédito que nos possa, infelizmente, preocupar a todos. E com o crédito mal parado, com as carteiras de crédito mal parado dos bancos aumentarem, previsivelmente, nos próximos tempos. Sem dúvida, já começamos a ver algumas operações desse sentido na banca espanhola, portanto, haveria algumas carteiras de crédito também quererem reduzir o risco, também quererem libertar provisões. Portanto, já vemos algumas operações antecipatórias no eventual pico ou um disparo de mal parado. Portanto, alguns bancos já prepararem-se, outros nem tanto. Eu penso que não vamos ficar por aqui, portanto, acho que tanto banco foi afetado no início deste ano. Penso que ainda teremos algo a nível do sul da Europa ou da Europa de uma forma mais abrangente. Obrigado, Steven. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque os setores da saúde e também o tecnológico na China, assim como o S&P 500, o Brent, a Jerónimo Martins e também a Sonai. Marco? Obrigado, André. A semana passada foi mista em termos de sentimento e também em termos de comportamento, como podemos ver aqui no mapa geral. Temos aqui verde a predominar com alguma intensidade, mas também alguns focos de vermelho, nomeadamente aqui o setor da saúde, com o vermelho mais carregado. E aqui algum vermelho também nas energéticas. De realçar aqui prestações positivas da Tesla e da Nvidia e também da Meta. Aliás, esta guerra Meta-Tesla será algo interessante para seguir nos próximos dias, meses também. Não nestas duas empresas, mas nos seus fundadores e quem está a gerir as empresas. Em termos de resto do mundo, destaque para o setor tecnológico chinês, que está aqui a respirar aqui um pouco de alívio depois de vários meses ou anos até de restrições por parte do governo. Parece que há aqui algum alívio agora nessas restrições e, portanto, os investidores estão a voltar
a este mercado. De resto, em termos de setores, nada de extraordinários. Os mercados emergentes estiveram relativamente melhor que os mercados desenvolvidos e a Europa ligeiramente pior que os Estados Unidos. De realçar só aqui, como me referi, a saúde com o pior comportamento dos principais setores. Em relação aos gráficos 500, que continua neste seu caminho ascendente, que começou desde outubro do ano passado, ainda sem grandes previsões para ou testar aqui a linha superior nos 4.570 pontos, ou então esta nos 4.320, que é a mediana do canal. Portanto, será uma zona muito interessante de resistência, aliás, de suporte. Depois o Brent que partiu definitivamente este canal com que andou aqui mais de um mês e agora tem perspectivas de poder subir até aos $84 por barril no Brent. Portanto, vamos ver se efetivamente se concretiza esta avaliação no derivado aqui deste padrão. E por fim, a Jerónimo Martins e a Sonai, para vermos aqui o comportamento de duas empresas que estão muito interligadas. São duas grandes retalhistas, apesar da Jerónimo Martins ter uma componente mais industrial do que a Sonai, e talvez isso tenha também, para além das operações de expansão que tiveram e que têm, a Jerónimo Martins está claramente por cima, que com uma valorização muito significativa o ano passado e este ano, especialmente este ano, aqui com um canal ascendente que o quebrou. Isto por vezes até é um sinal negativo que pode vir a reentrar no canal, mas para já com um comportamento muito superior ao de Sonai, que não conseguiu ainda atingir os máximos, ou partir os máximos de 2022, e aqui dentro de um canal que tem os 0,73 como suporte e os 1,07 como resistência. E é tudo, André. Obrigado, Marco. Steven, olhando aqui precisamente para o petróleo, tivemos aqui um encontro da OPEP na semana passada. Arábia Saudita e Rússia, os dois maiores exportadores de petróleo do mundo, aprofundaram aqui a sua relação e também os seus cortes, com promessas de mais cortes na produção de petróleo, para tentar fazer disparar os preços para encher ou para melhorar os seus cofres públicos. Como é que olhas para esta aliança, que parece cada vez aqui mais forte, para desespero talvez de vários membros, ou para desespero dos consumidores, digamos, a nível mundial, e talvez os Estados Unidos, que vê aqui a formar-se uma frente que lhe pode custar caro? Sem dúvida, portanto, a Arábia Saudita e a Rússia estão a estreitar relações, estão a aproximar-se, também numa altura em que a Rússia, como sabemos, está praticamente excluída tudo o que são canais e relações económicas com o mundo ocidental, e, portanto, devido a esta aproximação com países do Médio Oriente, com destaque para a Arábia Saudita, e estes cortes na produção, portanto, levam ao OPEC+, o cartel, digamos assim, a reduzir a sua produção em 5 milhões de barris, que é cerca de 5% da procura mundial. Portanto, aqui também há algum esforço, diria eu, no sentido de impulsionar o barril de petróleo, que tem estado muito pressionado desde o início do ano. Portanto, concordo aqui com o Marco, portanto, aqui a romper padrões, um canal, um triângulo, portanto, aqui a quebrar em alta, após respeitar durante bastante tempo o nível de suporte horizontal nos $71 por barril. E efetivamente podemos ter agora aqui um alívio e uma recuperação de alguns dólares por barril. Concordo. Agora, eu não deixo de pensar que, em termos mais estruturais, a médio e longo prazo, estamos aqui com uma tendência induzida pelos próprios bancos centrais de abrandamento económico, até de recessão. Portanto, começa-se também a falar cada vez mais dessa praticamente necessidade para alguns bancos centrais, não que seja uma recessão profunda ou prolongada, mas ter aqui algum tipo de queda na atividade económica, de forma a refriar estas pressões inflacionistas. Portanto, eu penso que poderemos ter aqui uma recuperação em alta do petróleo nas próximas semanas. No entanto, eu continuo a acreditar que o petróleo deverá continuar pressionado a médio e longo prazo. Tony, achas que esta questão de que a Rússia reduzirem a produção e tentarem manter os preços em alta é porque antecipam efetivamente que mais mês, menos mês, a economia global irá sentir os efeitos de todo este movimento de política monetária agressivo e a China não irá regressar ao crescimento mais robusto? É este misto?
Eu penso que sim, portanto, haveria muita expectativa para a reabertura da China, portanto, após uma política de Covid-0 muito restritiva, e efetivamente não está a verificar-se um crescimento bastante anémico para os padrões que conhecemos durante décadas da China, e ao mesmo tempo também efeitos na economia real desta política agressiva, muito restritiva, quer do Banco Central Europeu, quer por parte da Reserva Federal Norte-Americana, e efetivamente tentar aqui dar algum suporte nem que seja mais momentâneo, digamos assim, ao petróleo, impulsionar aqui para também aumentar a rentabilidade destes países que produzem e exportam muito petróleo. Portanto, eu diria que vamos caminhar para aí para uma recessão em várias partes do mundo ocidental e que aqui está só a tentar aproveitar um pouco este corte, digamos assim, na produção para ver se o petróleo reage um pouco em alta. Steven, aqui uma questão sobre a EDP Brasil. A EDP vai lançar esta semana uma OPA sobre a EDP Brasil, quer passar a controlar aqui os 44% que não controla neste momento, eventualmente retirar aqui a empresa de bolsa. Como é que olhas para este movimento da EDP de tentar aqui juntar, já o fez anteriormente com a EDP Renováveis, agora está a fazê-lo com a EDP Brasil, juntar aqui tudo no grupo, criar aqui um forte grupo EDP, tudo sobre o seu controle. Como é que olhas para este movimento? Eu penso que será uma operação de simplificar, portanto, como eles próprios disseram no Capital Markets Day, portanto, simplificar a estrutura corporativa e organizacional da EDP, portanto, dar também aqui mais liberdade, digamos assim, na gestão financeira e operacional destes negócios, apesar de já de terem a maioria na EDP Brasil, ainda assim, como têm acesso a financiamento junto do seu principal acionista, a China Three Gorges, e junto de outros fundos soberanos, conseguiram levantar a liquidez necessária para comprar a parte que ainda não detinham na EDP Brasil, acabam por aproveitar esta situação de mercado em que muitos títulos estão ainda deprimidos ou com cotações inferiores à que conhecemos nos últimos anos, para no fundo adquirir a maioria absoluta ou adquirir a totalidade do negócio, e assim é menos complexidade, menos custos de ter uma empresa em bolsa, menos dispersão e mais foco e mais capacidade para executar. Portanto, eu vejo com bons olhos, digamos assim, portanto, acho que faz sentido estratégico para a EDP, também contando que tem essa facilidade de aceder a financiamento sem ter que ir ao mercado, sem ter que emitir obrigações, sem ter que fazer aumentos por outra via ou por outro instrumento, portanto, tendo acesso ao financiamento por via de acionistas ou por entidades como fundos soberanos, acho que estão a aproveitar o momento do mercado para ficar com a totalidade do negócio. Uhum. Steven, Muito não bem. achas, deixa-me só esta, porque é uma questão que eu acho que é extremamente importante para nós, para Portugal, que é a questão da internacionalização, que a EDP tem feito bem, e que nós vemos, por exemplo, aqui na comparação entre Jerónimo Martins e Sonai. Jerónimo Martins claramente lançou-se, por exemplo, de uma forma muito eficiente, ao contrário da Sonai, que teve algumas investidas, nomeadamente no Brasil, não teve sucesso. E aqui vê-se a diferença entre os resultados passado alguns anos ou uma década depois. Será que não conseguimos passar a mensagem que enquanto não nos lançarmos lá para fora, íamos ganhar mercado em zonas com maior rentabilidade, não conseguimos sair da cepa torta e iremos ser assim cada vez mais baixo em termos da graduação de importância das bolsas mundiais? É assim, eu acho que será sempre uma necessidade das empresas ambiciosas, para qualquer empresa ambiciosa que necessite escala, e todas acabam por necessitar de ter alguma escala maior do que o mercado português permite, tem essa pressão saudável de ir para o estrangeiro e testar os seus modelos de negócio e adaptá-los e tentar ter sucesso. E como dizes, quer a Jerónimo Martins, quer também o Millennium BCP, portanto, grande parte do sucesso que tiveram nos últimos anos ou nas últimas décadas deve-se a casos de sucesso na Polónia. Aqui a EDP tem conseguido fazê-lo de forma muito interessante, até em múltiplas geografias, portanto, para serem histórias de investimento interessantes para os acionistas e para investidores, tem mesmo que dar esse salto e ir para fora e conseguir ganhar esse músculo, digamos assim, esse mercado que Portugal não permite. E vemos muito isso aqui na vizinha Espanha, em que as empresas têm e aproveitam relações económicas muito boas com a América Latina
e conseguem aí ter uma escala que, infelizmente, as empresas portuguesas não conseguem ter, ou não têm conseguido ter com o Brasil, ou até com os PALOP. Portanto, aí acho que a Espanha é sem dúvida um modelo a seguir. Se olharmos para a Telefónica, para vários negócios e a própria Iberdrola, estão muito presentes na América Latina, e como tal acabam por ser empresas muito valiosas na Bolsa Espanhola. Obrigado, Steven. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos à terceira e última parte do Mercados em Ação. Como sempre, vamos começar pelo número da semana, que é 44%, precisamente, a percentagem que a EDP não controla na EDP Brasil e que quer passar a controlar através de uma oferta pública de aquisição que irá ser lançada esta semana. A EDP quer o grupo EDP, liderado por Miguel Silva de Andrade, quer assim passar a controlar totalmente a subsidiária no Brasil, e também retirá-la de bolsa. Recorde-se que na altura, quando foi anunciada aqui a OPA, a EDP também referiu que quer assim simplificar a sua organização empresarial, juntando todas esta subsidiária aqui no grupo EDP. Marco, agora vamos passar para a personalidade da semana. O que é que tens para nós? Esta semana é Mark Zuckerberg que, aqui com um passo de mágica, de um momento para o outro, trouxe à ribalta uma aplicação que é já apelidada de o Twitter Killer, com a Threads, e coloca mais um grau nesta rivalidade que existe entre Elon Musk e Mark Zuckerberg, que inclusive poderá passar para o ringue, tendo em conta que existem aqui conversas entre o presidente da UFC, no sentido de eventualmente os dois disputarem aqui algum combate físico. São adeptos de artes marciais, mas claramente não era esperado, não se esperava, e de um momento para o outro foi criado aqui um interesse muito significativo no Facebook, ou na empresa detentora do Facebook. Obrigado, Marco. Steven, temos aqui o Mark Zuckerberg realmente lançou aqui este novo projeto, aqui para combater o Twitter. Temos aqui os números mais recentes, são 100 milhões de utilizadores no espaço de uma semana. Longe dos números do Twitter, é verdade, mas aqui parece com uma grande ambição, também fruto desta aplicação estar ligada ao Instagram, o que facilita também a migração destes utilizadores. De qualquer forma, um grande desafio. Elon Musk está aqui a sentir-se um pouco pressionado, já deu isso a entender, precisamente, já deu a entender isso, aliás. Como é que olhas aqui para esta nova guerra entre Musk e Zuckerberg? Eu vejo esta guerra com interesse. Portanto, eu acho que faz todo sentido o Zuckerberg procurar novas fontes de proveitos, novas vias de crescimento. Portanto, tem ido muito por aquisição, não é? Portanto, quando comprou o Instagram, comprou o WhatsApp, portanto, comprou várias aplicações pelo caminho. Aqui o que ele está a fazer é quase a criar um Instagram sem imagens, indiretamente ao espaço que o Twitter tem tentado ocupar ao longo dos últimos anos, e que já são muitos, e o próprio Zuckerberg diz que quer atingir uma marca de 1.000 milhões de utilizadores ativos, criar aqui um verdadeiro fórum público global em que as pessoas conseguem estar todas unidas a trocar ideias, a discutir, no bom sentido da palavra, a trocar conhecimento, e é algo que efetivamente o Twitter nunca conseguiu, nem a meio dessa marca. Portanto, eu diria que o mais alto que conseguiu foi 350 a 400 milhões de utilizadores ativos. Portanto tem ficado muito aquém daquilo que o Zuckerberg entende ser o objetivo natural para uma aplicação deste género. O Zuckerberg, como sabemos, é conhecido pela sua excelente capacidade de execução. Eu recordo, desde 2012, quando o Facebook entrou em bolsa, em maio de 2012, a capacidade de execução que ele sempre apresentou, a capacidade para... quando toda a gente dizia que não era possível fazer dinheiro na publicidade nas redes sociais, quando toda a gente dizia que ia ser um fracasso, ele conseguiu passo a passo, devagar, e conseguiu entregar aos acionistas e conseguiu mostrar resultados. E acho que ele é eventualmente dos melhores CEO ativos que temos hoje em dia, e admiro muito por isso. E recordo perfeitamente quando a empresa estreou em bolsa a $38 por ação, naquela primeira sessão chegou aos 39, 40 dólares por ação, e passado um ano estava nos $18. E nós pensámos nos $18 e onde cota agora, não sei exatamente, não sei se o Marco consegue consultar,
mas efetivamente é uma história de crescimento fantástica, e ele tem provas de conseguir executar aquilo que se propõe. Portanto, vou ver com muito interesse este duelo entre o Zuckerberg e o Elon Musk. Agora, só para algum detalhe, neste momento, a Meta está nos 290, ou fechou ontem nos 200, na sexta-feira nos 290, nos seus máximos históricos, mas está claramente muito superior, mais de 10 vezes, o preço de bolsa. Steven, não achas que esta rivalidade é fundamental e fomenta a inovação na principal economia do mundo, e é isso que também nós precisávamos em Portugal e na Europa também, que está um pouco adormecida nesse aspecto? Sem É dúvida. preciso não esquecer que nós temos a China que pretende ser o bastião da tecnologia mundial. Nós precisamos de começar a pôr o pé no acelerador. Sem dúvida, eu acho que ter inovadores e empreendedores em ativo ao mesmo tempo e a tentarem puxar um pelo outro e tentarem bater-se um ao outro, acho que são ótimas notícias para o ritmo de inovação, que nem sempre é constante. É uma coisa que o Elon Musk costuma afirmar. Às vezes pensamos que o principal foco dele, ou o principal interesse dele, diria que é a exploração espacial. E nós achamos, ou eu pelo menos achava, que é mais ou menos constante, não é, aquilo que se está a inovar. E o que é facto é que não, houve um grande avanço na Guerra Fria, como nós sabemos, a corrida ao espaço entre a União Soviética e os Estados Unidos, só que depois, quando terminou a Guerra Fria e a União Soviética desapareceu, houve algum desinteresse, algum desinvestimento, e o pouco que havia, pouco entre aspas, que havia era tudo por agências estatais, como a NASA, e a Agência Espacial Europeia, e de facto o SpaceX está a abanar esse espaço, e a conseguir levar para a frente muita inovação e a custos muito mais baixos do que as agências estatais faziam. Aqui a mesma coisa, por exemplo, temos redes sociais, o Elon Musk comprou o Twitter com o objetivo de criar um fórum global, eventualmente executar o seu sonho de jovem de criar um super app, não é? Portanto, uma aplicação que nos permita fazer tudo, como já existe na China, não é? Que temos pagamentos, temos retalhista online, temos conta bancária, temos chat, temos e-mail, temos tudo integrado numa única app. Eventualmente o Elon Musk tem esse objetivo último para o Twitter. O que é facto é que o Zuckerberg tem também os seus objetivos e quer eventualmente passar todos os seus utilizadores de Instagram para o Threads e assim ser uma grande ameaça para os objetivos de Elon Musk, que vai ter que responder de alguma forma. Steven, aqui no outro dia houve umas declarações, penso que foi do responsável do Threads, em que referia qualquer coisa do género: esta é uma plataforma onde os anunciantes se sentem em casa. Eu diria que isto era uma indireta ou mesmo uma direta para Elon Musk. Como sabe, o Twitter teve aqui a famosa fuga dos anunciantes e também a queda das receitas, dos números que se conhecem, obviamente. O que é que te parece? Que esta tendência vai continuar, de erosão, de fuga de anunciantes do Twitter, que vão encontrar aqui outro local para anunciar nesta plataforma, e também como é que Elon Musk pode tornar no longo prazo este negócio sustentável? Eu acho que são bons pontos, André. Portanto, se efetivamente o Zuckerberg conseguir fazer com que o Instagram seja tão semelhante ou tão fácil de comunicar e também mais fácil de anunciar do que o Twitter, o Threads pode ser uma grande ameaça. Portanto, o Twitter é muito popular em alguns países. O Reino Unido, por exemplo, Espanha, todas as empresas têm uma linha de apoio ao cliente, têm páginas institucionais. Portanto, o Twitter tem uma utilização diária intensíssima, coisa que em Portugal, infelizmente, eu digo infelizmente porque sempre simpatizei bastante com o Twitter, nunca se verificou, mas se o Threads conseguir aportar aí vantagens pelos anunciantes e agências de publicidade que já anunciam muito no Instagram ou no Facebook, e agora juntou apenas mais um canal dentro do mesmo umbrella, acaba por ser uma grande ameaça às receitas do Twitter, uma grande pressão, digamos assim, à sua rentabilidade. E lá está, Elon Musk vai ter que dar resposta, mas sabemos também que ele tem sempre os seus ideais políticos, sociais, muito, muito elevados, e toda a questão de dar liberdade de expressão a todos levou ao regresso de muitas figuras, como nós sabemos, que tinham sido banidas do Twitter ao longo dos últimos anos, e obviamente isso afastou anunciantes, afastou as empresas. Portanto, eu acho que aqui a via do negócio será chave para o Threads e pode ser uma grande ameaça para o Twitter, se o Elon Musk mantiver, digamos assim, os seus ideais, e de facto não conseguir atrair de volta as grandes empresas e os grandes anunciantes. Steven, obrigado por teres aceitado o nosso convite.
Obrigado. Marco, vemos para a semana. Até para a semana. Veja este e outros programas no site e nas redes sociais do JE, ouça também a versão em podcast nas principais plataformas. Chegámos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.